Bom dia, estamos aqui com mais um Pense Nisso com Thaís Cristine e eu vou continuar contando para vocês então como foi a minha conversão. Bem, como eu falei no primeiro vídeo, eu estava na Igreja Católica e eu me envolvi bastante na igreja com vários grupos da igreja. Então eu participava do grupo de liturgia, eu participava do grupo de jovens, do grupo de catequistas. Então quase todas as noites eu tinha alguma atividade para fazer na igreja, algum estudo, algum curso, alguma coisa. Então teve aquela Páscoa, como eu comentei, e aí eu vi as pessoas tocando no Cristo morto, naquela imagem, e aquilo me chamou um pouco a atenção, porque não era aquilo que eu estava aprendendo, porque como nós tínhamos várias reuniões, vários cursos e coisas dentro da igreja, eu já tinha aprendido muitas coisas da palavra de Deus, de acordo com a vontade do Senhor, com aquilo que Ele deseja que aqueles que o seguem devem viver. Então, o que eu já tinha aprendido? Como todo católico que segue de acordo com a palavra de Deus, eu sabia que a gente não deve ler horóscopo, que isso aí é adoração aos astros, né? Procurar cartomantes, procurar saber o futuro, essas coisas são coisas abomináveis ao Senhor. Então, eu já tinha aprendido isso lá na Igreja Católica. Eu sabia que a gente não podia benzer, tomar passe, ir em centro espírita, ir em outras religiões, essas coisas todas eu já tinha aprendido lá com a Igreja Católica. Que a gente tem que, quando a moça ou o moço namoram, o namoro tem que ser decente, não pode transar antes do casamento, que o casamento é indissolúvel, que é um amor para sempre. Então todas essas coisas eu já tinha aprendido lá na Igreja Católica. E me chamava a atenção aquela história de adorar os ídolos e ter santos, e aí eu questionava o padre ou o seminarista que trabalhava com a gente, até mesmo os tios do grupo de jovens, e eles sempre comentavam que nós não adorávamos imagens nem santos, que o que acontecia é que nós venerávamos, que eram assim vidas admiráveis, as quais a gente simplesmente olhava, e eles como eram santos, então eles podiam interceder por nós, mas aquilo não casava muito. E aí o tempo foi passando, então como eu disse, eu comecei lá na igreja, no grupo de jovens com 14 anos, e o tempo foi passando, e as atividades na minha vida foram ficando mais intensas, porque aí com 17 anos eu comecei a trabalhar, depois fazer cursinho pré-vestibular, então as atividades começaram a aumentar, e eu com aquela dúvida acabei aos poucos indo me afastando então da Igreja Católica, até que, e como tudo aquilo que a gente não rega e não cuida, eu fui me afastando, acabou um dia em que eu já não ia mais. Aí então, com 21 anos eu conheci o meu esposo, meu esposo, que hoje é meu esposo, né? Nós estávamos na faculdade, e ele não cria em nada assim, né? Mas eu sempre buscava e tinha desejo de conhecer o Senhor. E aí nós nos casamos e nos mudamos, saímos de Porto Alegre, que eu morava em Porto Alegre, e fomos morar em Encruzilhada do Sul. E logo que eu casei eu tive síndrome do pânico. Então isso foi algo bastante terrível na nossa vida, porque eu chegava aí 5 vezes no mesmo dia ao médico, porque as crises que eu tinha eram muito intensas, então parecia que eu estava tendo um ataque cardíaco, parecia que eu estava tendo um AVC, então o corpo somatizava demais, e foi uma época terrível na nossa vida. E aí eu tentei buscar todos os recursos que eu podia, e a minha mãe quis me levar então no centro espírita para tomar passe, assistir algumas reuniões, e eu dizia para ela: não, eu não vou lá porque Deus vai me castigar, porque eu achava que aquilo era terrível, sabia que a gente não procura o espiritismo, não se procura os mortos, isso a Bíblia toda fala, né? Eles não têm como entrar em comunicação conosco, a Bíblia nos ensina isso, né? Então não tem como falar com espíritos, mas naquele desespero de querer resolver o meu problema da síndrome do pânico, eu acabei indo
com a minha mãe, então, no centro espírita. Não resolveu nada. Meu marido ficou bem bravo, porque ele não gostava muito dessas coisas. E não aconteceu nada, passou um tempo, então convidaram a minha mãe pra gente ir na Igreja Universal. E ela me levou lá e eu resolvi aceitar de novo, porque, como eu disse, eu tava muito desesperada com aquela situação da síndrome do pânico. E eu cheguei numa reunião dessas de libertação da Igreja Universal, e quando começa lá um determinado momento na oração, uma obreira veio empurrando tudo que é cadeira e chegou em mim, botou a mão na minha cabeça e começou a repreender a pombagira que queria acabar com o meu casamento e tudo. E ela me girava a minha cabeça, perguntava se eu estava tonta, e naquela situação toda, o meu desespero como síndrome do pânico era de que ela ia quebrar o meu pescoço e eu ia morrer ali dentro. E aí eu já não sabia o que fazer, eu comecei a chorar e desesperada. E aí quando ela disse se eu tava tonta, eu acabei dizendo que sim, pra ver se ela me largava de uma vez. E aí a minha mãe olhava também, porque a minha mãe ficou meio apavorada com aquela situação. E aí ela mandou a minha mãe olhar pro outro lado, ela continuou orando ali, dali a pouco ela me deixou e saiu. Eu achei bastante esquisito aquilo, eu nunca tinha participado de nada assim, e dali a pouco algumas pessoas manifestaram o demônio e levaram lá pra frente, e aí começaram a falar então com aquelas pessoas endemoniadas. Eu não gostei nem um pouco daquilo e resolvi sair dali, disse mãe, vamos embora que eu não tô bem. Quis me dar mais um pânico, mas quando eu botei o pé pra fora, assim, algo diferente aconteceu. Na hora eu acreditei que fosse assim, tipo... Eu tô passando tanta coisa e tô procurando tanta coisa, e aí eu vim aqui no meio desses loucos, então eu vou melhorar, porque não pode isso, eu não quero aceitar uma situação dessa, que eu tô procurando em tanto lugar uma solução para isso. Mas hoje que eu já conheci o Senhor Jesus e sei como as coisas espirituais acontecem, eu sei que lá Deus começou a minha cura. Eu não sei como, não sei bem como eu não aceitei naquele momento, eu não criei naquele momento, mas com certeza aquela obreira, ela cria e ela cria em Jesus, e ela orou por mim. Então eu creio que naquele momento começou então a minha cura. E dali em diante, assim, não melhorou instantaneamente, eu ainda tive algumas crises, mas foi melhorando, e eu melhorei sem remédio e sem tratamento. Então foi o Senhor Jesus que me curou naquele momento, mas eu ainda não o reconheci. E aí nós nos mudamos então para Encruzilhada do Sul, e lá eu continuei a minha busca pelo Senhor e resolvi começar a ler a Bíblia de novo. E aí eu peguei a Bíblia e comecei a ler de Gênesis até o final, e me chamou muito a atenção que todos os primeiros livros da Bíblia falam muito sobre adoração de imagens e de não fazer imagens, de adorar somente a Deus. E então eu, que não tinha muita devoção a santos, mas tinha alguns santinhos na carteira, resolvi então pegar e tirar aqueles santinhos, queimei, porque as pessoas me davam, e por respeito, como eu era católica, eu guardava dentro da minha carteira. Eu tinha algumas medalhinhas na corrente, que era da minha avó, e aquilo também eu queimei junto. A minha mãe tinha dado 2 anjinhos que eu tinha posto acima do berço do meu filho, de decoração, mas como eram imagens de anjos, eu resolvi quebrar e queimar junto. Então a partir dali eu comecei a ler a palavra e me interessar mais. E aí o tempo foi passando e eu fui procurando conhecer mais e mais da palavra de Deus. E chegou um dia em que o meu filho, ele quebrou uma imagem minha mãe tinha a imagem de Nossa Senhora e do Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora Aparecida, e ele foi na casa dela e ele quebrou aquelas imagens. E quando ele quebrou as imagens, ela ficou muito braba, porque ela tinha aquilo como um objeto de realmente adoração, devoção, e aquilo deixou ela muito irritada. E eu, como estava lendo a palavra, mas não tinha nenhum conhecimento e não tinha
quase nada da direção do Espírito Santo, eu disse para ela, ai, o que tu tá te importando com isso, que ele quebrou a cabeça desses teus santos? E ela, ai, porque os meus santos não sei o que, isso vai te levar pro inferno, eu disse para ela. E ela ficou então mais braba ainda comigo, muito furiosa, né? E aí ela colou a cabeça daquelas imagens dela, porque ela queria muito aqueles santos e no momento ela não ia comprar uma imagem nova dos santos. Aí eu voltei para minha casa, porque isso foi numa visita, a mãe morava aqui em Porto Alegre. Quando eu voltei para casa, eu comecei a estudar a Bíblia com os testemunhas de Jeová. E acabou não dando muito certo, porque eu tinha um certo conhecimento da palavra, algumas coisas não casavam, eu não conseguia entender como é que só 144 mil pessoas iam ser salvas, mas eu estava na busca, estava procurando e queria entender o que estava acontecendo e queria muito receber o Senhor na minha vida. Eu desejava o Senhor na minha vida. Eu sabia que existia um Deus que era vivo e atuante, e eu precisava desse Deus na minha vida. Mas não tinha pensado em ir em nenhuma igreja evangélica. Eu já tinha ido quando eu tinha 12 anos, fui 2 vezes em cultos evangélicos, mas naquela época não chegou a me tocar muito. Eu achava estranho aquilo de chamar para ir para frente, às vezes muitas pessoas falando ao mesmo tempo, era um culto bastante diferente do culto da Igreja Católica, das missas, né, na Igreja Católica. Então eu não me chamou atenção com 12